falar que Deus ele possa te iluminar nessa quarta-feira, te trazendo muita luz, te trazendo muita bênção. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que eu escrevi. O Espírito Santo foi falando comigo e eu escrevi praticamente um livro. São poucas páginas, são 11 páginas, tá? Só que nós estamos toda quarta-feira dedicado a essa parte, cuidados que devemos tomar em relação ao Espírito Santo. Na quarta-feira passada nós já falamos sobre resistir à voz dele. Hoje nós vamos falar sobre não se tornarmos o inimigo do Espírito Santo. Mas antes, eu quero fazer uma oração. Feche os seus olhos. Espírito Santo amado, nós entramos junto à tua presença nessa noite e pedimos ao Senhor a tua compaixão, a tua misericórdia, e que nessa noite o Senhor possa, meu Deus, nos ensinar mais uma vez como devemos agir, proceder, para de maneira nenhuma se tornar inimigo de ti. Senhor, guarda a nossa fé. Eu oro pelos que estão passando lutas, dificuldades, meu Pai, indecisões, que o Senhor possa ajudá-los, meu Pai, trazendo a luz. Joga a luz nesse problema para que ela possa enxergar a solução. Espírito Santo, eu te agradeço desde já, porque eu sei que o Senhor vai tocar naqueles que ouvem de fato a tua voz. É o que eu lhe peço e te agradeço em nome de Jesus. E os que creem, digam amém. Olha, vamos lá então. Boa noite mais uma vez. Então, nós falamos o primeiro tópico dessa parte. Eu vou só falar, olha aqui, eu vou só te falar os temas que tem nesse estudo bíblico que eu vou passar para vocês no final. Quem é o Espírito Santo? Nome do Espírito Santo, nomes que o Espírito Santo usa, os cuidados, esse estudo que nós estamos fazendo, que devemos tomar entre nossa relação com o Espírito Santo, nossa dependência com o Espírito Santo. Precisa deixar o Espírito Santo operar, todo o Evangelho precisa deixar o Espírito Santo liderar. Atributos do Espírito Santo, símbolo do Espírito Santo. Olha que bacana. Fogo consome, fogo limpa. 10 coisas que o Espírito Santo faz. Você parar de cair nessas heresias que são pregadas, você vai entender as 10 coisas que o Espírito Santo faz e você vai ser muito mesmo abençoado. Agora vamos lá então. Diz assim, olha só, o que o Espírito Santo me falou e eu já escrevi apenas um versículo. Hoje nós vamos falar sobre cuidado para não se tornar o seu inimigo. Você sabia que por mais que nós não queremos, às vezes a gente se torna inimigo de Deus. A Bíblia diz que se a gente não ouve a voz de Deus ou ama o mundo, a gente se torna inimigo de Deus. Então, olha o que ele fala aqui, Isaías 63, versículo 10, diz assim, olha, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhe tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra ele. Olha só, imagina você se tornar o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo é o diabo. Tem pessoas que se levantam contra a gente, tentando nos prejudicar, mas o nosso maior inimigo é o diabo. E nós só temos contra o diabo o Espírito Santo.
Imagina, olha só, imagina você se tornar inimigo do Espírito Santo. Ele for seu inimigo. Com o diabo, às vezes a pessoa sem Deus, ela perde a luta, ela perde a guerra. Imagina se ela fazer Deus, o Espírito de Deus, o seu inimigo. Eu lhe pergunto, você vai conquistar o quê? Você vai ter paz em quê? Em nada. Então nós temos que tomar cuidado. Tudo começa numa sequência. Eu fiz direitinho na sequência, que o Espírito Santo foi me falando e eu fui escrevendo. Então ele já falou de resistir à voz dele. Ou seja, tem muitas pessoas que resistem à voz de Deus, e por ela resistir muitas vezes à voz de Deus, o Espírito Santo, com o tempo, a pessoa vai se transformando, o Espírito Santo, ou ela mesma vai se transformando em inimigo de Deus. Olha o que a Bíblia diz, que eles foram rebeldes. Você sabe que às vezes nós enfrentamos lutas, dificuldades financeira, no casamento, na família, na saúde, na empresa, nos negócios, e às vezes a gente, sem pensar, por a gente orar e não obter resposta, a gente acaba pecando, reclamando. E isso é um perigo. Por quê? Porque você pode estar sem querer, sem perceber, se levantando contra o único que vai estender a mão para você. Eu estou falando aqui, eu estou pregando aqui, não é para incrédulo, é para pessoas de Deus, você é de Deus. Então eu sei que a luta é muito grande, a gente quer que Deus ponha a mão, a gente quer que Deus resolve, a gente quer que Deus converte o marido, a esposa. Porém, a sua intimidade com Deus, eu já falei isso inúmeras vezes, ela não pode ser abalada por problemas que está acontecendo lá de fora, por exemplo, sentimental. Não é um problema dentro, é um problema fora. Família, dinheiro, negócio, é fora. Só que tem muitas pessoas, por ela ouvir às vezes, por isso que a gente está aqui tentando ensinar você, por muitas vezes a gente ouvir que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, a gente acaba não vendo Deus fazer, e a gente acaba se tornando o próprio inimigo dele. A pergunta é, será que você já se tornou inimigo do Espírito Santo? Porque isso é grave. Isso não acontece de um dia por outro. Isso vai acontecendo dia após dia. Você vai se esfriando com o Espírito Santo. Você vai deixando, sabe, aquela intimidade lá. Porque algum problema na sua vida não está resolvido, solucionado, e você acaba jogando esse fardo para Deus, porque são muitos que lançam promessa em você que Deus vai fazer, que Deus vai realizar, que Deus vai fazer aquilo, mas às vezes o problema que está acontecendo é uma semente que você plantou, não foi Deus. E você que tem que dar cabo daquela semente, você que tem que dar fim com aquela semente. Vou te dar um exemplo. Imagina, você está com uma dívida, um exemplo. E se você não olhar para aquele problema e falar assim, não, eu tenho que eliminar essa dívida, senão ela vai crescer. O que Deus vai fazer? Nada. Se você não for lá e eliminar aquela dívida, ela vai continuar crescendo. Entende? Assim é com Deus. Se a gente não eliminar aquilo que nos torna inimigo de Deus, daqui a pouco você está contra Deus. Você perdeu a essência. Você perdeu a fé porque você foi rebelde. E a sua rebeldia entristeceu o Espírito Santo. E ele e você,
ao invés de ser amigos, se tornaram inimigos por conta de um problema pequeno. Mas um problema pequeno que você ouviu, às vezes muita heresia, que fez você acreditar naquilo que ele nem faz. É o que eu escrevi aqui, 10 coisas que o Espírito Santo vai fazer, e é garantido ele fazer na sua vida. Fora isso, não tem mais nada. Vale a pena você querer depois ver esse estudo, ler esse estudo, estudar esse estudo, porque isso vai te aproximar mais de Deus. Mas voltando aqui, tenta fazer o máximo para você não se tornar inimigo de Deus. Tudo que Deus falar para você, sabe? Obedeça, segue a direção. Às vezes a gente só reclama. Hein? Será que você não está só reclamando? Às vezes você não para mais para orar, você não para mais para pedir. Às vezes, aliás, você às vezes só ora para pedir. Você mas não agradece mais ele. É só problema, um atrás da outra. Sentimental, financeiro, saúde. E você só quer solução. Só que não é por aí. O processo para solucionar todos os problemas é a gratidão. Gratidão a quê, pastor? Gratidão à comunhão que você tem com o Espírito Santo. Agora, se você não tem essa comunhão, você nunca vai ter seus problemas iluminados, direcionados para resolver. Então, primeira coisa, não resiste à voz dele. Não endurece o seu coração, porque senão você vai cair nesse segundo tópico, que é se tornar inimigo dele. Toma cuidado. Ele te ama. Ele te resgatou das trevas. Ele não te resgatou para te deixar milionário, não. Embora você vai ficar se você trabalhar, plantar semente. Mas ele te resgatou para te salvar, para fazer você uma testemunha dele. Para te fazer uma pessoa abençoada. Agora, você tem que manter, imagina você casado, e só brigas todos os dias. O marido fala uma coisa, você não concorda. A esposa fala outra coisa, você não concorda. E isso vai com longo tempo cansando. Daqui a pouco a separação. Os dois se tornam inimigos. E de fato tem casal que hoje ele se amava, um amava o outro. E hoje de fato é verídico isso. Eles são literalmente inimigos. Então toma cuidado, assim é com Deus. Às vezes sua relação com Deus está abalada. Eu vou te ensinar uma coisa aqui agora. Primeiro Deus. Grava isso. Como você vai medir sua relação com o Espírito Santo? Como que está a sua saúde? Como está o seu relacionamento? Como está a sua prosperidade? Como está a sua família? Como está, que eu digo, a sua comunhão com eles? Como que você está lidando com o dinheiro? Como que você está lidando com a esposa? Como que você está lidando com a filha? Como que você está lidando com o filho? Ah, pastor, não está fácil. É porque, em primeiro lugar, que a sua comunhão com Deus, ela está também corrompida. Então arruma isso, que todas as coisas vão vir arrumando. O problema é que às vezes você só ora, crê, faz voto, ora, pede, faz jejum, mas você não se preocupa em manter essa comunhão. Casamento, eu falei, não sei se foi domingo agora, casamento, amor não segura casamento não. Começa a namorar, a pessoa se apaixona, beijinho pra cá, quer ligar toda hora, quer abraçar, quer conversar toda hora. Aí aquela paixão acaba, aí a pessoa se casa. Aí se ela não manter o relacionamento, aquele casamento, ele está fadado ao fracasso. Pode ser de anos. Já vi gente de 40 anos de casado separando. Não tem tempo. O tempo, quem faz, não é aliança.
O templo quem faz é você. E com o Espírito Santo é assim também. Você precisa de manter com Ele todos os dias a sua relação, a sua intimidade. E não é ir na igreja que isso vai ter intimidade. Não, tem gente que vai na igreja todo dia. Se bobear, ela vai toda hora. E Deus nem está com ela. Mas ela garante que Deus está. Só você olhar para ela, você vai ver que não. Então ir não vai aumentar a sua comunhão. O que mantém a sua comunhão com o Espírito Santo é a sua intimidade. Está em todo tempo em espírito, está lendo a Bíblia, está aqui comigo estudando, está aqui orando, está agradecendo. Na hora que vem um problema, você pode reclamar ou agradecer. É igual eu fiz um post, acho que foi anteontem, falei assim, você quer essa semana com muito sol, muita chuva? Foi proposital. Muito sol, muita chuva, muitas lutas ou muito dinheiro? Responderam mais de 100 pessoas. A maioria foi com muito dinheiro. Uma respondeu com muitas lutas, porque essa entendeu. Aí no final eu falei assim, com muitas lutas vem muito aprendizado a fazer grandes quantias de dinheiro. Muito dinheiro às vezes te afasta de todo mundo quando ele vem de repente. Então cuida. Quero deixar isso para você hoje. Toma cuidado para você não ser o próprio inimigo do Espírito Santo. Tá bom? Feche os seus olhos, Senhor. Que o Senhor dê paz para essa pessoa. E que nessa quarta-feira haja luz, haja bênção e haja milagre, Pai. Que ela possa entender e ser, cada dia, crescer contigo, no Espírito, na comunhão, na intimidade, meu Pai. Senhor, perdoa ela, às vezes que ela reclama, que ela murmura. Meu Pai, ensina ela a te servir, Espírito Santo. Meu Deus, eu peço que o máximo de pessoas possa ouvir, ler, entender esse estudo, meu Pai. De 11 páginas. Que o teu poder flua quando eles começarem a ler tudo. Que haja luz, que haja bênção. Espírito Santo, eu abençoo todos e que eles cresçam, que eles possam prosperar espiritualmente falando e que haja luz. Abençoa a vida dos dizimistas e que esses que vão ter a bênção de Jacó, meu Pai, de multiplicação, que o Senhor dê a luz para ele, sabedoria, que eles possam entender que a fidelidade é uma obediência ao Senhor. Honra eles, meu Pai. Abençoa os dizimistas da igreja, o bom samaritano. Que eles possam ser sempre solidários, prósperos, abundante e sobremaneira sábio. Meu Pai, abençoa a família de todos, guarda e abençoa. A consagra desde já, meu Pai, nossa Santa Ceia domingo. E quando tomarmos, que possamos assentar à mesa e ser forte e ser abençoado. E você que crê, diga: eu tomo posse. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. Amém? Olha, eu vou terminar aqui, vou colocar um fundo e vou buscar o Espírito Santo aqui, nesse ambiente que é o estúdio. E eu te aconselho mesmo, lê essa palavra, medita nessa palavra, ou lê outro versículo, outro livro da Bíblia. Não fica preso só nisso, não. Deixa o Espírito Santo te usar e você vai ser muito abençoada, tá bom? Olha, que Deus abençoe os dizimistas da igreja, que Deus prospere você. Você que está honrando esse ministério, escuta o que eu estou te falando. Nada vai faltar para você. Deus sempre vai suprir as suas necessidades, todas elas. Pode ter certeza.
Não se preocupa, não temas, porque eu estou em oração por você. E em breve eu vou disponibilizar esse estudo para todos vocês. Eu quero que você leia. Eu quero que você estude ele, para que Deus ele possa abençoar você. Semana que vem, na quarta-feira, nós vamos falar como andar na santidade do Espírito Santo. Não é andar em santidade, não. É andar na santidade do Espírito Santo. E Deus vai te abençoar, tá bom? Até domingo, se você não tem ainda, já prepara um suco da uva, um pão, para domingo, 18 horas, a gente compartilhar juntos. Tá bom? Muita luz, uma ótima quarta-feira e bom descanso. Tchau.